Olá, pessoal! Estamos aí para mais um Conversas Acadêmicas. E hoje recebemos aqui um ilustre companheiro aqui de longa data, 16 anos no nosso colegiado. Ele que é escritor, palestrante e também ministra algumas disciplinas no colegiado, dentre elas a disciplina de recreação e lazer. Com vocês, professor Hani Awad. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo. Saudações a todos que estão nos vendo e nos ouvindo, né? É um prazer muito grande estar compartilhando um pouquinho de informações, um pouquinho da nossa história de vida e um pouco da nossa experiência. Muito obrigado, Vitor, pelo convite e pela oportunidade. Muito bem. O professor Hani, antes de nós chegarmos, né, a gente tem muita coisa para conversar aqui, né? Tem vários assuntos, mas eu gostaria que ele falasse um pouquinho de quem é o Hani, né? Porque a gente vê o professor Hani, né? O palestrante, né? O escritor de livros, nosso professor de colegiado, mas quem é o Hani? Hani como pessoa, né? Bom, o Hani é um garoto que nasceu em Beirute, capital do Líbano, veio com 6 anos de idade para o Brasil, fui parar aqui no estado do Paraná, numa cidade aqui próxima de Cascavel, chamada Toledo, na qual eu residi dos meus 6 anos até os 21 anos de idade. E o Hani era um garoto muito sonhador, né? Muito agitado, inclusive, né? Que perambulava muito pelas ruas para poder brincar. Porque na infância eu tive que, nos primeiros anos iniciais, estudar no período da manhã e da tarde e não tinha tempo para brincar. Quando fui estudar primeiro momento no período da manhã, eu começava a gazear a aula, às vezes, para poder brincar, porque o brincar para mim era essencial e fundamental para poder me sociabilizar e para poder aprender a língua portuguesa, né? Hoje o Hani, além do aspecto acadêmico e profissional, o Hani é pai de família, eu sou casado com a Elisângela, pai do Khalil e do Tariq. São meninos que ganharam o meu nome junto com eles, porque é Khalil Hani Awad e Tariq Hani Awad, porque como eu sou libanês, dentro da nossa cultura, os filhos levam também o nome do pai, e cada nome tem um significado. Então, Khalil significa alegre, feliz, Tariq, brilho de uma estrela, estrela que brilha, e Hani, que é meu nome, é alegria, felicidade. Khalil, na verdade, significa grande amigo, melhor amigo. Que bacana. E os filhos são nossos melhores amigos, né? Eu falo para eles assim, que os melhores amigos são a família ali, né? Pai, a mãe, né? Os filhos. Que bacana. Falando um pouco, então, da sua história de vida, né, meu amigo Hani? Você teve um início também com a educação física, a gente fazia um bate-papo informal aqui. Já fazem alguns anos, né? Com esse seu início na educação física. Como é que começou nessa história com a educação física? Bom, assim como muita gente, chega um momento que a gente quer fazer o ensino superior. E na época eu dialoguei com a minha mãe, falei, mãe, agora que concluí o ensino médio, vou fazer universidade. Ela falou, graças a Deus, filho, que coisa maravilhosa. O que você vai fazer? Medicina, odontologia, direito? Apesar da condição simples que a gente tinha, não tinha um poder aquisitivo, né? Eu falei para minha mãe, não, mãe, eu vou fazer educação física. Ela falou, mas filho, educação física, tem que escolher uma profissão que dá mais rentabilidade, mais dinheiro, mais status, né? Aí eu falei, mãe, olha, eu não quero ser um advogado que defende uma causa que não acredita. Eu não quero ser um médico que faz uma cirurgia e esquece um bisturi dentro do paciente. Eu quero fazer algo que eu ame, que eu me identifique, que eu me sinta feliz fazendo. E eu tive a oportunidade de ser atleta, né? Por incentivo de outras pessoas e por oportunidades que vão surgindo ao longo dos anos, né? Então, eu fui atleta de atletismo, fazendo provas de pista de 1.500 e 5.000 metros e prova de rua. E fui atleta de handebol como modalidade coletiva e judô. E nas 3 modalidades competindo a nível paranaense, né? Então, o esporte ele esteve presente muito na minha vida, o brincar esteve presente muito na minha vida, na minha infância, né? E eu quis amarrar por aí. Só que o meu interesse inicial era fazer educação física para trabalhar com handebol, que era o meu sonho, o meu desejo de trabalhar com uma modalidade coletiva e trabalhar como técnico, né? Treinador de atletas. Certo. E nessa vasta vivência, né? Você falou aí, o atletismo, o judô, né, que as lutas, o atletismo modalidade individual de pista, né, de campo também, o handebol, né, com esporte coletivo. E a gente sabe que hoje você é uma referência dentro da questão da recreação, principalmente, né, recreação e lazer, mas acho que o foco maior ainda é a recreação, né. Como veio, né, como surgiu isso, né, essa situação referente à questão da recreação na sua vida? Muito legal isso.
Quando eu ingressei no curso de Educação Física na Universidade Estadual de Maringá, né? Então eu procurei as primeiras oportunidades voltadas para o handebol. Então fiz algumas arbitragens, joguei jogos universitários, né? Jogos internos, mas eu precisava me sustentar. E quando eu escolhi o curso de Educação Física, eu não olhei para a grade curricular, quais eram as disciplinas que tinham necessariamente. E tampouco eu percebi que o curso era integral. Então, ele funcionava pela manhã e à tarde eu tinha disciplinas para poderem ser realizadas. E eu fui uma semana depois que as aulas tinham iniciado, porque eu trabalhava numa TV aqui da cidade, e eu precisava terminar meu contrato com eles, e aí eu fui para Maringá. Quando eu cheguei lá, para poder estudar, cheguei bem no dia que tinham trote dos calouros, né? E eu tinha um cabelo enorme, todo enrolado, né? Brinco na orelha, meio rock and roll. E aí eu me identifiquei com o pessoal e o pessoal comigo, de certa maneira. No decorrer do curso, comecei a cogitar, olha, eu trabalho com filmagem, filmo casamento, aniversário, que era o freelance que eu queria fazer para poder sustentar o período que eu estava em Maringá. Só que quem é que vai contratar você para filmar um casamento, um aniversário de 15 anos, um momento especial e único, sem ter uma referência sua, sem conhecer o seu trabalho? É muito difícil. Ainda mais numa cidade mais ampla, maior, que é a cidade de Maringá, né? Que é a terceira maior cidade do estado do Paraná. E aí surgiu a oportunidade de, num dado momento, de uma colega me convidar para participar de um acampamento com alunos de primeira a quarta série de um colégio particular da cidade. E ela falou, nós vamos trabalhar com recreação lá no... quer trabalhar com a gente? Eu falei, não sei. Falou, vão pagar. Meu olho já estralou, vão pagar? Eu estou precisando de dinheiro? Com certeza. Mas o que é recreação? Ela falou, não, a gente vai trabalhar com jogos, com brincadeiras, com atividades, e vai ser um acampamento. Quando ela falou a palavra acampamento, aí me recordou a minha adolescência, a minha infância, porque eu fui escoteiro durante 3 anos, fui sênior, e acampamento eu entendia de jogos, de acampamento, né? Eu falei, opa, vamos lá. E eu fui no acampamento sem conhecer da recreação. E eu fui mais na onda da Jane, no que ela ia conduzindo. Só que ela colocou, foi uma gincana feita com 10 equipes, com 200 crianças de primeira a quarta série na época. E aí selecionaram as equipes, e eu, em tese, fiquei com a equipe mais fraca, praticamente, da gincana. Só que eu comecei a motivar a criançada, a animar eles, e eu me divertia tanto quanto as crianças. No final, a minha equipe ficou em segundo lugar. E as crianças me carregaram, foi aquela festa. E dali, uma oportunidade foi chamando a outra, e eu fui percebendo que havia uma oportunidade, um nicho de mercado para poder trabalhar. Como começaram a surgir novos convites, eu chegava para os meus colegas, olha, vai ter uma colônia de férias, vocês não querem trabalhar? Vai ter uma gincana, olha, vai ter uma festa de aniversário, vocês não querem trabalhar? E aí meus colegas da universidade falavam, opa, a gente vai. E aí eu falava, olha, nós temos que planejar, nós temos que organizar as atividades, criar programação. Não, Rani, aí dá trabalho, a gente tem que parar para... gasta muito tempo. Aí eu falava, mas se eu preparar, vocês vão? Aí sim, a gente vai. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a procurar atividades, porque eram desconhecidas até então para mim, né? Então, procurei os primeiros livros que a gente encontrava na biblioteca, fui fazer curso na área da recreação para poder entender isso, e comecei a ampliar e tomar gosto pela área. E como as pessoas não corriam atrás, as pessoas viam como um freelance a área da recreação, eu comecei a ver como uma profissão. E eu fui abrindo esse nicho de mercado e foi surgindo oportunidades. Já no terceiro ano de faculdade, eu já tinha uma empresa de recreação na universidade, em Maringá, né, atendendo escolas, universidades, escola de inglês, prefeituras, clubes, trabalhando com atividades das mais diversas, desde recreação e aniversário até viagem de turismo, acompanhando ônibus para fazer animação cultural dentro dos ônibus. Então, uma coisa foi amarrando a outra. Só que justamente pelos meus colegas não quererem planejar, organizar, correr atrás, isso foi me instigando a correr atrás. E eu percebia que eu ganhava muito mais com isso do que necessariamente trabalhando como professor de escola, trabalhando com handebol, porque você organizava eventos, executava. E aí as pessoas, quando fui ver, eu tinha 22 pessoas fazendo parte da minha empresa de recreação, que na época chamava Recrefest, Organização de Eventos e Recreação. Que bacana, né? Isso aqui é uma história, né? Até serve de motivação para os nossos futuros alunos, aí, futuros profissionais, que são nossos atuais alunos, né? Que é um espaço bem amplo. Depois a gente vai falar sobre essa questão mercadológica, né? Essa questão das áreas de atuação aí da recreação. O pessoal confunde muito, né,
lazer e recreação, entendendo que é a mesma coisa, né? Ah, não, tal. E você, como professor até da disciplina de recreação e lazer, né, professor, acho que pode falar com propriedade disso, né? Que temos uma diferença, né? E se você pudesse brevemente falar dessas diferenças básicas do que seria a recreação e do que é o lazer, né? Bom, primeiro eu queria dizer que são duas vertentes, duas raízes diferentes. E muita gente acha que é a mesma coisa recreação e lazer. Historicamente, a recreação, na verdade, ela tem um princípio muito marcante a partir ali da mais ou menos 1837, né? Nós temos 3 segmentos, um que começa na Europa, né? E outro que começa nos Estados Unidos e que mais tarde vem aparecer na América Latina, né? E quando ele chega na América Latina, ele entra com uma conotação diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele vem a partir dos playgrounds, né? Locais construídos principalmente no período de inverno para que as crianças pudessem brincar como se fossem os parques de diversão que a gente tem, os parquinhos, né? Para brincar em caixas de areia, com brinquedos, etc. E, por outro lado, nós temos, por exemplo, aí, na França, a influência, e nós temos também na Alemanha, que influencia muito fortemente, que também eram as caixas de diversão. Quando chega para o Brasil, a recreação, ela vai parar principalmente aonde? Aqui em Porto Alegre e mais tarde em São Paulo, onde fazem uma adaptação de brinquedos feitos em praças públicas, para que as pessoas pudessem brincar. Só que a recreação propriamente dita, quando ela é trazida para o Brasil, ela não é necessariamente, ela surge para as crianças, ela surge para os adultos. E muitos entendem que essa recreação ela era utilizada no tempo livre das pessoas. Como que é o tempo livre? É o tempo fora das obrigações, seja do trabalho que as pessoas têm, seja dos afazeres do cotidiano, da nossa família, dos hábitos de limpar a casa. Então a gente tem um tempo livre e a gente vai utilizar esse tempo livre com algo que nos dá prazer. Esse tempo livre que é utilizado para algo que lhe dá prazer é o que a gente denominaria de lazer. Não é o tempo livre, mas é a escolha, é a sua atitude pessoal em fazer algo que te dá prazer num tempo descompromissado, num tempo não obrigatório, num tempo não remunerado, onde você vai buscar algo que lhe dê prazer, que te divirta. Esse lazer, portanto, ele é uma atitude pessoal, ela não é nossa, minha e sua. Então, você tem uma opção e eu tenho outra. Nós podemos escolher fazer atividades juntas. Quando a gente fala de recreação, a recreação são atividades lúdicas dirigidas, no meu ponto de vista, do professor Juliano Pimentel, inclusive meu orientador de doutorado, né? São atividades lúdicas dirigidas por um profissional em busca de um estado de diversão, de prazer. Então, existe uma confusão, porque a recreação ela também acontece no tempo livre das pessoas, mas ela também pode acontecer no tempo de obrigações, no tempo compromissado. Então, por exemplo, você vê as pessoas tendo atividades recreativas em hotéis, em clubes, inclusive recreação dentro da aula de educação física, ou mesmo numa ginástica laboral, ou dentro de um hospital. Já o lazer, não. O lazer é uma atividade que eu vou escolher livremente, dentro do meu tempo livre, que me dê prazer. Portanto, não pode ser obrigatória. Então, por exemplo, a pessoa não vai num hospital se internar para ter lazer. Na aula de educação física, existe uma obrigatoriedade de entrada do aluno, ele tem notas para atingir, ele tem horário para chegar e para sair. Portanto, não é uma atividade de livre escolha. Agora, a escola pode promover no seu contraturno, no seu tempo livre no final de semana, no período da tarde, em eventos especiais, promoções de atividade de lazer oferecidas para os seus alunos. Então, isso é possível. Então, sinteticamente, eu poderia dizer o seguinte, que o lazer é aquilo que você escolhe para fazer no seu tempo livre e que lhe dê prazer. E a recreação é aquilo que o profissional, de certo modo, oportuniza para ampliar os seus horizontes para que você tire o maior proveito possível no seu tempo de lazer. Que bacana, né? Acho que com isso, né, deu para clarear bem, né? E o importante, né, que as pessoas realmente possam, né, usufruir, né, estar fazendo alguma atividade, ou seja uma atividade de lazer, né, ou de uma atividade direcionada, é importante estar, né, curtindo isso, em família, né,
E daí temos algumas situações direcionadas, né? E depois a gente vai comentar sobre isso também, que nem você falou da questão dos hotéis, né? De situações ali de acampamentos, coisa que como dá para explorar essa área, né? Mas antes disso, professor, eu vi que tem alguns livros, né? Eu gostaria que você comentasse de como foi surgindo isso. Se essa parte do escritor Rani, né? Surgiu, eu sei que também tu é palestrante, que você já palestrou, né, em vários estados, né, do Brasil, acredito que já na sua maioria, você pode estar falando um pouco disso, né? Mas como surgiu isso? Essa questão dos livros, ela veio antes das suas palestras, veio após as palestras, de que forma que você começou a escrever e de que forma foram surgindo essas palestras? Porque, pelo que eu entendi, você foi para a educação física, aí surgiu a oportunidade dentro da recreação, né, como uma possibilidade ali de, né, no primeiro momento até de se manter, né? Mas daí vem surgindo isso. Como é que surgiu essas questões das palestras, dos livros, de você estar escrevendo isso na sua vida? Legal. No decorrer do curso de Educação Física, primeiro eu precisava me aprimorar. Eu não tinha nem passado pela disciplina de recreação, eu já estava trabalhando com recreação. Então, as primeiras informações que fui ter foi pesquisando, né, indo na biblioteca, fazendo leituras individuais, conversando com outros professores, onde que eu poderia angariar informações. E na época não havia muitas obras para a gente poder ter acesso realmente. Por outro lado, havia os cursos de curta duração, que a gente chama, que acontecem nos congressos técnicos de educação física pelo Brasil. E eu fui participar de vários, aqui no estado do Paraná, fui participar em São Paulo, em Minas Gerais, onde surgia e eu tinha condições financeiras de poder fazer, eu ia lá participar. No terceiro ano de Educação Física, eu fui convidado para ministrar um curso de recreação dentro da Universidade Estadual de Maringá para o curso de Pedagogia, não para o curso de Educação Física. Foi convidado um professor do departamento e esse professor, não sei se tinha um compromisso, o que aconteceu, mas ele se negou a participar na época ministrando o curso. E um outro colega, né, um outro professor da universidade falou, olha, eu tenho uma pessoa que pode ministrar esse curso de recreação para pedagogia, né? Aí falou, quem que é esse professor? Ele falou, não é professor, ele é acadêmico, ele se chama Rani. Falou, não, mas imagina, como é que a gente vai pegar um acadêmico, nosso congresso internacional vai trazer um acadêmico para ministrar curso? Aí o professor disse, não, olha, vamos fazer o seguinte, então, eu vou dar o meu nome, você pode colocar o meu nome como professor do curso, e junto comigo o Rani. E aí, no dia que chegou, ele foi lá, me fez o convite para poder ministrar o curso, e aí eu conversei com outros colegas, falaram, Rani, aproveita, é uma oportunidade única, poucos profissionais são convidados para ministrar curso. E você ainda é acadêmico, não pode deixar passar essa oportunidade. Então, me preparei para ministrar o curso e eram de 3 dias dentro do congresso. Quando chegou no primeiro dia, o professor estava lá, ele foi lá, escreveu o nome dele e escreveu o telefone da casa dele. E disse, olha, esse aqui é o Rani, ele que vai ministrar o curso para vocês, e aqui está o meu telefone. Se alguém não gostar do curso, pode me ligar que eu devolvo o dinheiro da sua inscrição de volta. Aquilo me deixou em branco, pálido, porque me jogou uma responsabilidade muito grande sobre os ombros. E ele saiu da sala. E não voltou mais, só voltou no terceiro dia, quando concluiu o curso. E perguntou para todo mundo, e aí, foi bom o curso? Então, eu tive que me sobrepor, gastei bastante tempo preparando o curso, estudando, preparando, mas foi um curso de sucesso, foi um curso muito bacana. Quando terminou o curso, passado um tempo, a coordenação do curso de pedagogia me convidou para ministrar um outro curso de 20 horas nos finais de semana para os acadêmicos de pedagogia. E dali foram surgindo oportunidades de um curso a outro. Quando fui ver, eu já estava ministrando curso para prefeituras, ministrando curso para escolas privadas em especial, ministrando cursos organizando alguns cursos com os próprios colegas para fazer a formação. Então, como eu tinha minha empresa de recreação, também precisava de gente na minha equipe e muitos não sabiam trabalhar, não tinham noção de como fazer as atividades, como que a gente ia organizar, qual que era o perfil que a gente queria traçar. Então, a gente fazia uma capacitação com eles e abria algumas vagas a mais para as pessoas participarem. Agora, os livros, na verdade, surgiram primeiro, antes do livro, surgiu um CD chamado Cante Brinque Brasil, que é esse CD aqui, né, que são músicas de aplicação pedagógicas, com 11 músicas próprias, né, e 6 de domínio público adaptadas. Esse CD está na 9ª edição,
A primeira edição foi sair em 2002, que a gente lançou num curso chamado Joy Águas do Vale, em Sacramento, Minas Gerais. Era um curso de monitoria em hotéis. E eu comecei a fazer cursos com outras pessoas e eu falava, poxa, eu também quero ministrar curso, também quero escrever livros, quero lançar um CD. Na época não era nem CD, era fita cassete, né? Só que ao invés de gravar música dos outros, inicialmente eu tentei compor as minhas próprias músicas. E eu tenho um colega meu chamado Arilson Salles de Lima, da cidade de Toledo. Nós tínhamos uma banda de garagem, de rock and roll. Então eu era o baterista da banda, ele era o guitarrista, né, vocalista. E aí eu chamei ele e falei, olha, Arilson, no violão é mais fácil compor. Eu gostaria que você me auxiliasse para a gente poder sentar e compor. E nós compusemos as músicas juntos, registramos na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? E foi o primeiro trabalho. Posteriormente a ele, em 2004, como eu ministrava já cursos, eu dava uma apostila para os participantes que eu montava, com atividades próprias, outras atividades adaptadas, outras atividades sugeridas de outros colegas que a gente aprendia, outras de domínio público, que você aprendeu com alguém que aprendeu de outra pessoa, você não sabia a referência de onde que era. E aí nós lançamos a primeira edição do livro Brinque e Jogue, Cante e Encante com Recreação. Esse livro já está na sua 4ª edição ampliada, atualizada, né? A última edição foi de 2012, está esgotado esse livro. Teve mais 2 reimpressões. Então, eu não sei se foi 11 mil, 13 mil livros vendidos desse livro, né? Então, é um livro teórico, prático, mas que ele é muito referenciado até os dias de hoje e por universidades, por profissionais da área de recreação. O segundo livro se chama Educação Física Escolar, Múltiplos Caminhos. É um livro que foi produzido a várias mãos, inclusive o professor Vitor César tem um capítulo aqui junto, né? E foi criado principalmente aqui dentro do Departamento de Educação Física, onde profissionais de diferentes áreas do conhecimento que trabalham com a área da educação física puderam contribuir com um livro teórico prático, que também já está esgotado, foi lançado em 2010, que também é um livro acessado por muitos profissionais. O outro livro se chama Recreação Total. Esse livro é um livro que tem 21 profissionais da área que trabalham de algum modo com a área da recreação pelo Brasil, de 8 estados diferentes. Um professor do Uruguai, que é o professor Raul Lorda, também que escreve junto com a gente, um livro teórico prático. A primeira edição de 2015, essa aqui é a segunda edição ampliada, atualizada de 2019, que conta com o professor Juliano Pimentel na organização do livro, que inclusive hoje eu estou fazendo doutorado em Educação Física, né, escrevendo sobre recreação, sobre a orientação do professor Juliano Pimentel. É um livro muito bacana também e premiados esses livros, né? E o quarto livro, né, é um capítulo de livro, na verdade, que a gente escreveu, é Desafios Contemporâneos para a Educação Física Brasileira. E aí é um capítulo que tem com o Juliano Pimentel e mais uma colega da UEM, né, a Silvana, que nós escrevemos um capítulo e publicamos nesse livro. Então, além disso, a gente tem artigos científicos publicados, a gente produz bastante conhecimento. E hoje a gente roda pelo Brasil todo e mais países latinos ministrando cursos, palestras, não apenas para a educação física, mas também para a área da educação. Então, hoje, uma grande clientela é o professor, de modo geral. A gente trabalha com a formação de professores, utilizando a ludicidade da recreação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, toda pessoa que vai participar de um programa de recreação, seja uma criança, um adolescente, um adulto, uma pessoa com deficiência, uma pessoa da terceira idade, ela vai participar pelo prazer que a atividade lhe proporciona. Em outras palavras, é atividade pela atividade. Me deu prazer, eu dei risada, me diverti, me sociabilizei, me integrei, isso que me importa, né? Mas principalmente o meu bem-estar. Todavia, nós, enquanto profissionais da educação física, enquanto educadores, nós temos que proporcionar esse prazer, porque é o foco, né? O prazer, a diversão, mas, por outro lado, eu tenho que criar conteúdos e práticas que possam contribuir para o desenvolvimento global do sujeito, seja no aspecto cognitivo, afetivo, social, motor, né? Para que ele possa se desenvolver as suas capacidades mais. É claro, então, sem ele perceber, ele está adquirindo conhecimento, incorporando conhecimento e compartilhando no seu dia a dia. Então, a recreação ela tem esse potencial, ele tem esse poder. E é isso que alguns autores, de certa maneira, condenam. Condenam por quê? Elogiam de um lado, condenam de outro. Porque a recreação, do mesmo modo que eu posso utilizar para divertir, eu também posso utilizar para mobilizar e para alienar pessoas.
Então, no passado, houve um processo, principalmente na década de 40, na década de 30, né? Na década de 20, onde o que acontece? Alguns políticos sabiam do poder da recreação, do lazer, para aglutinar, para juntar as pessoas, milhares de pessoas, para fazerem práticas pela necessidade de carência das pessoas. Se ofereciam práticas mais diversas, gincanas, ruas de lazer, ginásticas, né? E as pessoas se divertiam, tinham prazer, só que ao mesmo tempo faziam com que as pessoas esquecessem um pouco dos problemas que estavam acontecendo. É o que acontece às vezes no Brasil quando chega a Copa do Mundo, né? Quando o nosso time de futebol está jogando e a gente se desvia daquilo que está acontecendo. Algumas coisas são votadas no momento que a população não está olhando. Só que ao mesmo tempo que ele pode alienar as pessoas, ele também pode libertar, porque a recreação ela também pode ser crítica, ela pode ser reflexiva, ela pode ser formadora. E é por esse segundo viés que a gente vê. A recreação que permite com que as pessoas possam se desenvolver enquanto seres humanos. A nossa intenção não é política com a recreação. Então a recreação, o lazer, ele não é crítico nem acrítico. Depende do seu uso, depende da sua intencionalidade. Nós, enquanto educadores, queremos que ela seja educativa. É como diz Pablo Eichmann, um pesquisador argentino, não existe um tipo de recreação, existem 3. Né? Nós temos o recreacionismo, que busca entreter, nós temos a recreação educativa, que todo o processo visa ensinar alguma coisa, né? E temos a animação sociocultural, que ela visa mobilizar as pessoas para as lutas reivindicatórias. Né? Então, cabe àquele que está trabalhando com a recreação ver qual o caminho, qual o viés que ele quer utilizar. Que bacana, realmente uma aula aí, né? O professor Rani fazendo esse resgate, né? Através de toda a sua vivência, da sua experiência com essas publicações, com as suas leituras, né? Porque às vezes a pessoa vê um livro lá, né? Acho que é algo simples e tal, e só quem escreveu, né? Eu já, que nem você citou ali, escrever um capítulo a gente já tem, né? Toda uma dificuldade, todo um trabalho, né? São várias horas, dias, né, destinadas a isso, né? Quanto mais escrever, não só um livro, mas vários livros. Você falou também das palestras que você vem participando e tal. Em números, assim, você teria uma noção, digamos, de quantas pessoas você já atingiu com as suas palestras? A nível de Brasil, né? Você já deve ter palestrado em vários estados, né? Você tem ideia de quantos estados brasileiros você já palestrou? Bom, eu tenho. Na verdade, aqui no estado do Brasil, só tem um estado que eu não estive, que é o estado do Acre. Todos os outros estados brasileiros, eu já tive a oportunidade de estar ministrando algum curso, alguma palestra, um workshop, uma formação. Né? E, além disso, nós já estivemos aí em outros 6 países fora o Brasil, países latinos, né? Como Equador, Colômbia. Né? Inclusive, agora eu vou estar fazendo uma palestra, só que é online, né? A gente está passando por um outro processo também, pela Bolívia, num Congresso Internacional de Educação Física e Esportes. Tive o convite de fazer a primeira palestra do evento, que vai ser agora no dia 15 de julho. Né? Mas a gente teve a oportunidade de estar por vários estados brasileiros, várias cidades, desde cidades pequenas lá no Maranhão até as capitais. Hoje a gente passa de 1.200 palestras e cursos ministrados pelo Brasil e praticamente são mais de 550 mil pessoas, mais de 500 mil pessoas que a gente teve contato de poder estar desenvolvendo nosso trabalho. Sem contar com a questão da própria recreação, porque como eu tinha empresa de recreação, a gente tinha muitos eventos que a gente desenvolvia. Exemplo, eu organizava uma gincana chamada Gincana Maluca do Festa Alvorada. Ela acontecia na cidade de Maringá, no maior bairro de Maringá, e dentro da segunda maior festa. E eu organizava uma gincana que durava durante todos os dias do evento. 5 dias, 7 dias de gincana. Participantes ativos, cerca de 700, 800 pessoas participando da gincana. Mas em dados momentos assistindo a gincana, nós chegamos até a 40 mil pessoas na frente do palco participando. Então eles nos viam, nos ouviam, se empolgavam com aquilo que era produzido. Então a recreação ela tem um poder muito forte, o lazer tem um poder muito forte para as pessoas. E eu diria mais ainda do que isso. O lazer não é tanto a recreação, mas o lazer é uma necessidade do ser humano.
Nós precisamos ter um tempo livre, um tempo de não ocupações para fazer coisas que nos dão prazer. Mas não necessariamente para desviar as atenções do trabalho, as atenções do nosso cotidiano, mas para a gente se tornar mais humano. Porque para amar, a gente tem que ter um tempo para poder refletir, para estar com a família, para estar com o outro, né? Para que a gente possa ter amigos, ter amizade não é em se encontrar uma vez. A gente precisa tornar mais frutífera. E para tornar mais frutífera, você tem que estar com o outro, né? Sair para fazer tomar um café, fazer um churrasco juntos, uma confraternização, né? Então é muito importante esse momento fora das obrigações. E quando a gente fala de lazer, qualquer coisa pode ser lazer. Só que o que é lazer para você pode não ser lazer para mim. Então, você pode pintar um quadro como uma atividade de lazer. Eu posso pintar um quadro como uma profissão para vender, para sobreviver. Eu posso pescar como uma atividade de lazer. Você pode pescar como um pescador, como uma profissão para poder trabalhar. Então, mesmo o pescador e mesmo o pintor precisam ter um tempo de uma atividade que fuja da sua rotina para que ele possa fazer algo que o inspire a ser criativo, que o inspire a se desenvolver cada vez mais. Então, é fundamental o lazer. E é fundamental a recreação, porque a recreação também contribui para que o lazer seja mais ativo, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, onde cada vez mais as pessoas estão de frente a um celular, a um computador, a um tablet, ligado à tecnologia, que você entra num perfil, ela tem centenas, milhares de pessoas, mas elas não as conhece, ela não convive com elas, ela simplesmente dá curtidas, ela fica feliz com a vida do outro, né? Ou fica estagnado com a vida do outro e esquece de viver a própria vida. Então, às vezes, a tecnologia ela é fantástica, ela está fazendo com que, nesse momento, a gente possa chegar até as pessoas, né, por vídeo ou por áudio, para que as pessoas possam nos ver, nos ouvir, mas, por outro lado, é importante que a gente tenha o toque, que a gente tenha um abraço, que a gente tenha o olho no olho, que a gente possa cheirar, sentir o aroma, o perfume, o sabor. Então, viver é sentir tudo isso, é sentir emoções múltiplas no seu potencial máximo. E nesse momento a gente mexeu um pouco com as nossas emoções. Nós todos tivemos que ficar afastados, não podíamos dar as mãos, tínhamos que nos manter afastados, não podíamos nem ver o rosto das pessoas. Imagine o quão complicado foi para você, Vitor, para eu e para muitos outros educadores pelo país, né? Ou profissionais liberais, indiferentes, né? Mas estarem com máscara e não ver o seu cliente, não ver o seu aluno, não poder lidar. Quando nós ministramos aulas online, ao vivo, né, pelo Google Meet, e tivemos aulas presenciais, mas todos com máscaras, com distanciamento social. E quando pudemos voltar à normalidade, entre aspas, se é que a gente pode chamar de normalidade, né, porque não está 100%, mas nós estamos num caminho muito mais avançado, alguns alunos eu não os reconhecia. Quando tiraram a máscara, eu falava, eu tinha uma outra imagem de você, do seu rosto, né? E isso é complexo. Isso é uma situação complexa. Então, a gente precisa fazer com que a humanidade esteja mais presente, indiferente da nossa profissão, indiferente do hábitos que a gente tem nas nossas práticas cotidianas. Olha só, era um dos pontos mesmo, né? Até elencados aqui, dessa relação com a pandemia que você já veio trazendo, né? Dessas dificuldades, né? Dessa parte da socialização que a gente não deixou de atender, né? Graças a Deus que temos a tecnologia, que não era um momento que a gente não poderia, né, estar com esse contato direto, né? Mas a gente percebe realmente que isso afetou bastante as pessoas, e as pessoas ainda estão, muitas até têm tratamento em relação a isso, né? Porque causou vários pontos, até questões de crise de ansiedade, né, questões depressivas que a gente acaba percebendo aí nos dias de hoje. Professor Rani, coisa boa, a coisa vai passando, né? Vai passando muito rápido aí, né? Só complementar uma situação. Agora, vamos imaginar o seguinte, dentro da recreação, falando dessa questão online, né? O lazer, como nós falamos, é uma atividade mais individualizada, a escolha. Agora, eu posso escolher com os meus amigos ir para uma danceteria, eu posso escolher com meus amigos jogar futebol, como uma atividade de lazer, eu posso escolher com os meus amigos ir pescar ou acampar, né? Então, são práticas. Agora, a recreação normalmente ela é social. Eu preciso ter pessoas. Vamos imaginar que eu vou fazer um programa num hotel de lazer, num clube,
num navio de turismo, né? Ou numa recreação de aniversário. Ela é social, então eu preciso de mais pessoas para fazer um jogo de pega-pega, para fazer um jogo dramático. Eu preciso de ter mais pessoas. E como fazer isso na pandemia via online? Como que a recreação foi presente? Vejam, todos os estudos demonstraram, a própria mídia nos trouxe, que um fator fundamental foi o papel do professor e o papel do profissional da educação física que trabalha com movimento corporal. Porque as pessoas estavam presas dentro de casa, sem poder sair para dentro da rua, elas precisavam se movimentar, elas precisavam se integrar, se sociabilizar de algum momento. A internet foi o veículo de comunicação com as pessoas. Personal Training criou programas para fazer com seus alunos, né? Mas nem sempre ele conseguia acompanhar. E o recreador? Então, alguns recreadores tiveram que ser super criativos e utilizaram dos mecanismos que já existiam, mas que eram poucos utilizados, como o Zoom, a plataforma do Zoom, do Google Meet, né? O próprio WhatsApp para poder gravar vídeos e compartilhar. E colocaram as crianças, os adultos, festa de aniversário na frente e dinamizaram. Só que a receptividade não é tanto, demora, tem um delay nessa história da atividade que se faz. Mas existem possibilidades. Vou dar um exemplo muito simples. Tem uma atividade que a gente chama Quero Ver Quem Pega, né? Que eu colocar para as pessoas. Você fala assim, quero ver quem pega, quero ver quem pega, quero ver quem pega uma almofada. Então a criança saía da frente do computador, tinha que ir dentro da casa dela, localizar uma almofada e trazer de volta para mostrar para o professor que ela conseguiu trazer. Quero ver quem pega uma escova de dente, quero ver quem traz o papai ou a mamãe para dar um abraço na frente do computador. Então, você teve que dinamizar uma outra forma das pessoas participarem da prática e, principalmente para nós que somos da área da educação física, práticas recreativas que coloquem as pessoas em movimento. Então, a criatividade, ela sempre esteve presente e está presente dentre os profissionais da educação física e os profissionais que trabalham com a área da recreação e lazer nos múltiplos espaços que existem. E é muito amplo o potencial para que o recreador possa estar trabalhando. Só que isso faz com que o profissional tenha que estimular a sua criatividade. E isso é muito legal, porque faz com que a gente tenha que incorporar, pesquisar, porque você não cria nada do acaso. Você tem que ter uma situação, problema, para tentar criar uma solução para ela. E para você tentar buscar essa situação, você vai pesquisar na internet, você vai buscar em livros, mas chega um momento que você não tem resposta para aquela situação, e aí você vai ter que inventar. E isso é um processo muito mágico, muito valoroso. Que bacana. E nisso tudo, eu não poderia deixar de citar aqui nossas conversas acadêmicas, até porque o objetivo desse programa é levar, né, situações relativas à área da educação física, né? Você citou em vários momentos aqui, né, até citou da colaboração aí do professor Juliano Pimentel, né, como seu orientador. Então, você está num processo final do seu doutoramento, né, que está sendo realizado lá na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, né, a instituição ao qual você é formado, e teve uma qualificação, né, venho acompanhando agora, e nós estamos nessa parte agora indo para, né, a reta final, aí, para futura defesa, né. Eu tenho ali, né, como a sua tese de doutorado, Formadores de Recreadores no Brasil, Hábitos e Teoria da Prática, né. Você poderia falar, assim, brevemente de como está sendo esse estudo, né? E quais são os seus objetivos com a sua tese? Muito legal. Primeiro, eu quero, de antemão, agradecer ao professor Juliano Pimentel. O Juliano é um amigo pessoal antes de ser meu professor, porque ele também é um formador de recreadores, ou seja, ele ministra cursos, ele é um professor universitário, assim como nós somos, só que da Universidade Estadual de Maringá. E a gente já trilhava um caminho próximo, já com publicação de livros, de ministrar cursos juntos, de um indicar o outro em trabalhos. E, para mim, num dado momento, eu queria fazer o doutorado, que era um sonho antigo. Mas esse sonho não despontou a partir de mim inicialmente, surgiu a partir da minha mãe. Porque eu concluí meu mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, né, a UFO, em 2002, em março de 2002. Então, eu ingressei no doutorado em julho de 2018. Num dado momento, a minha mãe morava em Toledo, eu estava morando aqui em Cascavel, morei 9 anos em Maringá, vim para cá trabalhar. E na universidade, eu sou professor universitário há 22 anos, desse percurso, 16 são na FAG,
mas ministrando o curso aí já são 28 anos ministrando o curso pelo Brasil. E a minha mãe dizia o seguinte, toda vez que eu chegava lá, uma mulher muito simples, uma mulher muito humilde, mas uma personalidade muito forte, uma mulher muito batalhadora, muito guerreira e o meu maior exemplo de vida. Ela é minha heroína. E quando eu chegava, ela tinha uma lojinha na cidade de Toledo, num bairro ali próximo da Sadia, eu chegava lá e ela pegava recortes de jornal, quando saía a imagem, uma matéria minha, grudava lá, pegava a primeira edição, o meu CD ali, colocava dentro da gaveta dela. Então, chegava um cliente e ela falava, meu filho é professor universitário, meu filho é escritor. E um dia eu estava lá e eu ainda estava fazendo o mestrado, concluindo o meu mestrado, né? Estava concluindo ali, etapa final. E ela chegou e foi me apresentar, ela falou, meu filho é doutor. E aí eu falei, não, mãe, eu não sou doutor, não. Eu estou concluindo meu mestrado, vou ser mestre, serei mestre, né? No próximo mês, se tudo correr bem, que eu já tinha entregado minha dissertação, faltava a defesa. Eu serei mestre. Falou, não, mas um dia você vai ser doutor. Bom, infelizmente minha mãe não está presente aqui nesse momento muito importante da minha vida, que eu gostaria muito que ela estivesse. Mas é claro que é um desejo pessoal, mas que foi inspirado a partir dela, porque a gente não faz nada sozinho. A gente não vira professor sozinho. Você não se forma sozinho. Você não tem conquista sozinho. Sozinho nós não somos ninguém. Nós temos que aprender a andar aos pares. Por isso que família é muito importante, amigos é importante, ter pessoas com quem se espelhar é muito importante, ter colegas professores que às vezes se tornam amigos da gente, como é o caso do professor Vitor César, que é colega de profissão, mas é um amigo pessoal também. Então, é muito importante a gente ter as pessoas que nos amparem, nos chacoalhem e nos ajudem também nessa caminhada. Porque às vezes a gente está indo para o caminho errado, né? E esse caminho errado, ao invés de fazer com que você cresça, que você possa se desenvolver como ser humano, faz com que você dê passos atrás. E num dado momento, eu voltei a querer fazer fazer o doutorado. E eu me inscrevi como aluno especial primeiro na UEM, não avisei o Juliano, me inscrevi para a disciplina dele, e quando fui ver, eu escrevi errado, na disciplina errada, sem querer, houve uma alteração lá, e aí eu entrei em contato com ele, a gente conseguiu alterar a disciplina para poder fazer. Fiz 6 meses como aluno especial, saindo daqui até Cascavel, Maringá, são cerca de 300 quilômetros. Eu ia de madrugada, assistia a aula, almoçava com o meu orientador, com o Juliano, voltava para cá para dar aula na faculdade à noite, mais 300 quilômetros de volta. Na metade do ano eu fiz o processo seletivo e ingressei no doutorado em julho de 2018. E agora, em maio desse ano, a gente qualificou a nossa tese de doutorado, que você já nomeou ela. Só que o tema foi justamente voltado para a área da recreação, e justamente para os formadores que ministram cursos. Então, eu ministro cursos nos congressos brasileiros. E muitos autores, alguns autores, não muitos autores, alguns autores de uma determinada linha do lazer dizem que a recreação não tem uma teoria sistematizada da recreação. E aí a gente diz que tem uma teoria da recreação, e na verdade a teoria da recreação ela antecede o próprio lazer, os estudos do lazer no Brasil. Porque se você pegar os livros antigos da década de 50, década de 60, você vai ver que tem muitos livros de recreação que tinham muita teoria, né? Só que talvez não fossem tão sistematizados e talvez hoje não sirvam para aquilo que nós temos. E alguns pesquisadores dizem, olha, recreação é só prática, é só atividades. E nós dizemos não. Recreação ela tem uma teoria. Ela pode não estar sistematizada, ela pode não estar escrita, mas ela está na prática daqueles que atuam com a recreação. Então, quem que ministra curso, quem trabalha com a recreação? Nós temos o profissional que está na universidade, que é o professor docente, que às vezes ele trabalha com a teoria, mas ele não vivencia tanto a prática, porque ele não está no cotidiano acontecendo. Do outro lado, nós temos o recreador que está lá no clube, no hotel, na empresa trabalhando, mas que às vezes também não tem uma formação acadêmica ou ele é um acadêmico, né? E temos aqueles que ministram cursos nos congressos de educação física, de turismo, de pedagogia, né? Diversos. E nós limitamos o nosso estudo àqueles profissionais que ministram nos maiores congressos de educação física. Nós levantamos 10 congressos, 10 maiores, os últimos 5 anos. E desses últimos 5 anos, levantamos as pessoas que mais se destacaram. Levantamos 47 nomes e selecionamos os 10 primeiros. Dentre esses 10 primeiros, o meu nome estava lá no meio. Só que eu não posso fazer parte do estudo em me auto-entrevistar. Mas eu estou envolvido com o estudo porque eu sou pesquisador, né?
E aí nós entrevistamos esses sujeitos para tentar abstrair da fala deles uma teoria da prática, ou seja, da ação, uma teoria da ação. E nós utilizamos um teórico chamado Pierre Bourdieu, né, um sociólogo que faleceu em 2002 e que ele tem várias obras, e ele fala sobre um dos temas que ele aborda é a teoria da prática. E a partir da teoria da prática de Bourdieu, nós extraímos as informações, escrevemos um capítulo, toda uma introdução fundamentando a recreação, apresentando o problema. Trouxemos um primeiro capítulo que escrevemos sobre a história de vida desses sujeitos que estão fazendo parte do nosso estudo, que são 9 profissionais, que tem profissionais de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, né, participando do nosso estudo. E a partir das informações deles, nós criamos para o segundo e terceiro capítulo um questionário que, de um lado, a gente busca uma teoria da metodologia, como é o procedimento metodológico para se trabalhar com a recreação, e do outro lado, o terceiro capítulo, qual é a teoria que fundamenta a prática desses agentes, então do recreador. E aí, desse questionário, dessas informações, nós mandamos para esses sujeitos, sem eles saberem quem são os demais, e nós utilizamos um método chamado método Delphi, onde o anonimato ele é importante nesse primeiro momento. Eu mando para o questionário que foram 322 conhecimentos elencados, e eles têm que analisar de 0 a 5 e justificar a informação. Desses 322 conhecimentos, passou por uma primeira rodada, viraram 240 conhecimentos enxugados. Foram para uma segunda rodada para que eles pudessem analisar novamente. E desses 240 conhecimentos, nós ficamos com 166, que é o que a gente está fazendo agora, que é a análise desses dados, né? A discussão com os teóricos, com a fundamentação teórica, que vão fazer parte do nosso segundo e terceiro capítulo, para que a gente possa concluir a nossa tese e apresentar para a nossa banca de defesa aí o mais breve possível. Mas que é uma tese que está dando bastante pano de manga para poder pesquisar, para poder escrever. Qualquer tese, qualquer estudo científico vai te dar trabalho. Mas, por outro lado, é uma pesquisa que me agrada muito, porque tem a ver com aquilo que eu venho estudando, com aquilo que eu venho trabalhando ao longo aí de 28 para 29 anos aí na área da educação física, na área da recreação e do lazer. Que bacana. E com certeza, né, é uma tese que depois de defendida, né, com certeza vai virar uma obra, né, que vai, né, vamos difundi-la ainda mais, né? Que é importante aquilo que você falou lá no início, que te motivou a começar a escrever justamente por ter essas lacunas, né? Eu não posso citar por enquanto o nome de quem foi pesquisado, tá? Mas de antemão eu gostaria de agradecer a cada um deles, mesmo no anonimato, mas mais à frente eles vão ficar visíveis a todos aqueles que forem ler a tese ou forem pesquisar os nossos artigos científicos, que terão o nome deles também, mas agradecer o empenho deles, a participação deles, por compartilharem um pouco da sua experiência, da sua história de vida, porque muitos abriram realmente seu coração, porque a gente entrevistou sujeitos pegando desde a infância, né, até chegar a serem quem eles são atualmente, professores de faculdade, de universidades, professores que também publicam livros, professores que ministram cursos pelo Brasil também e que são muito reconhecidos dentro da área. Então, nosso agradecimento aos meus amigos, aos meus colegas profissionais da educação física e principalmente a todos aqueles que são da educação física e que trabalham e acreditam na área da recreação e na área do lazer, que são duas áreas extremamente importantes dentro da área da educação física e da área da educação. Muito bem, professor Rani. Para nós fecharmos aqui, então, nosso Conversas Acadêmicas de hoje, né? Como a nossa temática, que eu não acabei não falando lá no início, é recreação, lazer, atuação profissional. Você, em vários momentos, né, citou essa questão, né, da atuação, da sua atuação profissional, de alguns exemplos, né? Mas qual é a mensagem que você deixa especificamente para esse nosso aluno que está ali, né, que ainda está no processo de formação, né? Porque temos já várias pessoas na área trabalhando especificamente com isso, né? Digamos, você incentivaria eles a seguirem nessa área, né? Temos mercado para isso, né? Então, que você nesse momento final deixasse ali essa motivação para essa galera, né? Há um espaço, né, para novos recreadores, digamos assim? Antes de mais nada, falando da educação física como um todo, e indiferente da área que você estiver seguindo, seja de outro curso, inclusive, todas as disciplinas elas são fundamentais. Todas as áreas precisam de
bons profissionais. Pessoas que se empenham, que se dedicam, que pesquisam, que refletem sobre a teoria que está posta ali, porque nem sempre a teoria ela é correta. Então, o Deus Google, a gente pesquisa, as pessoas às vezes vão lá, copiam e colam as primeiras informações e às vezes não são as mais interessantes. Então, pesquisar é algo solitário, estudar é algo solitário. O professor trabalha com todo dentro da sala de aula, mas o aprender é seu. Você tem um cérebro que é seu, não dá para compartilhar o seu cérebro. Não dá para a gente tirar as informações que estão aqui, copiar num pendrive e passar para o outro colega. Ele vai te acompanhar. Só que o que te acompanha é a aprendizagem, aquilo que você aprendeu. E aprender significa incorporar a informação e saber como utilizá-la no momento mais oportuno. Dentro da área da recreação e lazer, as pessoas não percebem, mas elas estão usando no cotidiano o lazer e a recreação. A maior parte do público que vai para uma academia de musculação, a maior parte das pessoas que estão no seu cotidiano fazendo uma atividade física, elas estão fazendo por lazer. Não é por saúde e não é por estética. Porque a saúde é quando o sujeito tem que fazer, o médico diz, ou você faz ou você morre. Né? Outras pessoas estão buscando por uma questão estética. E outras pessoas estão buscando por sociabilização, por integração, por bem-estar, por qualidade de vida. E essas pessoas vão buscar a pelada do futebol, elas vão buscar fazer uma caminhada, andar de bike no final de semana com a família, elas vão lá fazer uma atividade lúdica, elas estão tendo um momento de lazer. A recreação é um passo do papel de intervenção profissional, como pode ter o profissional do lazer intervindo profissionalmente. Esse profissional que trabalha com a recreação, ele também abstrai de jogos, de brincadeiras. Então, quando se fala uma gincana dentro de uma academia, ela é um tema da recreação. Quando se fala hoje ruas de lazer, que antigamente chamava ruas de recreação, elas são uma área da recreação, do lazer. Então, quando o profissional utiliza da recreação na ginástica laboral, o profissional utiliza da recreação na aula de educação física, o profissional utiliza da recreação dentro de uma atividade com a sua família, numa integração, sociabilização, numa festa de aniversário. Então, a recreação ela está presente através dos jogos, das brincadeiras cantadas, da musicalização. Todavia, existe um nicho de mercado que é o profissional que busca se especializar na área e intervir. E aí nós temos 3 profissionais. Aquele que vai trabalhar com carteira assinada numa determinada empresa, aquele profissional que é o profissional liberal, que ele vai abrir uma empresa, uma microempresa, um MEI, e ele vai prestar serviços para uma instituição, uma empresa, uma universidade, um clube, uma escola, né? E tem aquele que é o freelance, que ele vai trabalhar esporadicamente no seu tempo, no final de semana, num feriado. Então, ele tem um trabalho lá, de repente, ele trabalha numa academia, numa escola todos os dias, e nos finais de semana ele trabalha com eventos voltados para a área da recreação. Todos eles são válidos. E, normalmente, se tem um ganho interessante quando você tem uma formação e você tem um conhecimento qualitativo. Porque fazer mais do mesmo tem muita gente. Mas fazer bem feito e com criatividade são poucos. Eu vou ministrar um curso, uma palestra minha de 2 horas, ela vai mais do que a metade do meu salário, ou talvez até o salário que eu ganho por mês, o que muitas pessoas ganham. Por quê? Porque quando você vai compartilhar um determinado conhecimento, você vai selecionar o melhor conteúdo que você tem, especializado, que poucas pessoas têm sobre aquela temática, e que você tem uma metodologia, uma dinâmica para poder ensinar esse conhecimento. E você não pode cobrar apenas por aquelas 2 horas ou 3 horas que você está fazendo a fala. Porque você tem um planejamento, uma organização desse conteúdo, você vai preparar slides, você vai preparar a atividade, você tem um deslocamento que você vai perder um tempo para chegar lá, vai pernoitar, vai voltar. Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Então, o profissional de qualquer área tem que primeiro aprender uma coisa, a ter conhecimento, se especializar na área e saber o que está fazendo. Segundo, se valorizar. E se valorizar significa aprender a dizer não às vezes. Mas enquanto a gente é acadêmico, a gente tem que aprender a falar sim. Sim, eu vou fazer. Sim, eu posso. Sim, eu quero mais. Sim, eu vou ser o melhor. Ou quero estar entre os melhores. Porque, na verdade, você não tem que ser melhor do que o outro. Você tem que ser o melhor que você pode ser. E sendo o melhor que você puder ser,
você só vai voar, só vai subir para cima. Então, hoje, por exemplo, um profissional que vai trabalhar num navio, no período num cruzeiro, por exemplo, nós temos profissionais que trabalham nos cruzeiros aí na costa brasileira. Normalmente se paga $1.000 livre de despesas para a pessoa estar lá. Ela está hospedada no navio, ela está tendo uma alimentação. Fora esse valor ainda, existe um valor bônus, que é quando uma pessoa ela te dá uma gorjeta. Só que alguns dão a gorjeta para a pessoa, né? E outras pessoas dão para todos e depois é dividido. Numa costa internacional, normalmente é $3.000 que se paga para um profissional trabalhar com isso. Ele vai trabalhar 6, 7 dias, 8 dias, e ele tem um descanso de 2 dias para entrar um novo público e aí segue novamente viagem. E fora as gorjetas. Então, estou dando um exemplo aí de um trabalho. Agora, uma recreação numa festa de aniversário, se você for fazer tem pessoas que vão cobrar muito barato, mas tem outras pessoas que vão cobrar R$1.000 para trabalhar 2, 3 horas numa festa de aniversário fazendo recreação. E não é necessariamente uma animação, não é apenas para contar parabéns, mas é para criar atividades lúdicas. E eu fiz isso muito na minha vida. Animei muita festa de aniversário, né, em Maringá, classe A, B, C, e era uma rentabilidade muito interessante. Então, para aqueles que têm interesse, existe campo, existe oportunidades para fazer isso. Os hotéis constantemente estão pedindo profissionais para trabalharem nos hotéis, aí, seja de freelance ou para trabalhar em temporadas, ou para trabalhar como coordenadores de grupos, né? Existem empresas de recreação que constantemente estão precisando de profissionais. Então, as oportunidades estão aí para quem quer abraçá-las. Basta ter vontade, basta ter conhecimento e buscar sempre a especialização e fazer aquilo que você gosta. Porque se você faz aquilo que você gosta, está próximo daquilo que você faz com amor, você sempre vai fazer bem feito, as pessoas vão perceber isso e as pessoas vão valorizar e as oportunidades sempre vão estar surgindo. Muito bem, fica a dica para você então, você que é acadêmico, está buscando a sua formação, né? O Sr. Rani deixou uma mensagem bem motivadora aí para você seguir nessa área, né? Se especializar aí na área de recreação e lazer. Sr. Rani, finalizamos aí nosso Conversas Acadêmicas de hoje, né? Então, agradeço imensamente, né, sua presença aqui. Lembro a todos aí para seguirem nosso Instagram lá, @educaçãofisicafag. Quem não se inscreveu no canal aí da TV Fag, se inscreva lá no YouTube da TV Fag. Acompanhe, né, esse videocast e tantos outros que a gente faz aí, né, que estão lá também disponibilizados para você acessar, né? Então, agradeço mais uma vez e deixo suas considerações finais. Bom, antes de fazer minha consideração final, eu gostaria só de falar uma coisa bem rápida. Tem uma história que talvez muitos conheçam, que havia um pescador, né, e um escritor. E um dado escritor resolveu escrever um livro, e ele foi para uma ilha praticamente deserta com uma máquina de escrever, né? Ficava à luz de lamparina. E ele acordava muito cedo para poder escrever a sua obra. E ele via um pescador todas as manhãs recolhendo estrelas e jogando para o mar de volta. Um dia o escritor chegou para ele e falou: meu amigo, olha só como essa praia é enorme. Não há condições de você devolver todas as estrelas de volta. A maior parte delas vão morrer. Aí o pescador pegou uma estrela e jogou de volta para o mar. E disse: para essa eu fiz a diferença. Ele andou mais um pouco, pegou uma outra estrela do mar e jogou de volta e disse: para essa eu fiz a diferença. Nós precisamos aprender a fazer a diferença na vida das pessoas. Porque cada vez que a gente fizer a diferença de uma em uma pessoa que seja, nós vamos fazer a diferença de muitas pessoas. Então seja a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta, seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto familiar. Porque a vida ela foi feita para ser saboreada, foi feita para ser vivida e não foi feita apenas para a gente lamentar ela. E por fim, eu gostaria, Vitor, de agradecer imensamente a oportunidade de estar nesse bate-papo com você aí, nessa conversa. Espero que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo estejam curtindo e que tenha passado alguma mensagem para as pessoas. E aqueles que quiserem nos acompanhar, nós também estamos aí no Facebook, né, como palestrante Rani Awad, AWAD, no Instagram, @awad_Rani, ou pelo meu site, que é www.rani.com.br. Lá vocês podem entrar em contato com a gente, caso necessitarem. Pode nos indicar, por favor, e nos façam um convite que nós estamos à inteira disposição. Muito obrigado. Muito bem. É isso aí, pessoal.
Valeu e até uma próxima Conversas Acadêmicas.